Pessoas despertas e com a mente expandida estão vivendo melhor do que as pessoas que ainda não despertaram? Isso é o que nós vamos descobrir no conteúdo de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Universo Arte Sistêmica. Eu me chamo Hércules Moreno, sou professor de artes cênicas e mentor em desenvolvimento pessoal. E o assunto de hoje é: as pessoas que despertaram suas consciências e estão expandindo as suas mentes, estão vivendo melhor do que as pessoas que ainda não despertaram? Esse assunto é muito curioso. Primeiramente porque a gente precisa distinguir essas duas coisas. Uma coisa é o despertar da consciência e a outra é a expansão da mente e da consciência. Bom, o despertar da consciência se dá quando a pessoa ela para de olhar para o seu próprio umbigo, deixa de pensar pelo seu ego e então passa a pensar fora da caixinha e entende que o mundo é muito maior do que o seu próprio umbigo, do que o entorno dela. Então ela passa a entender um pouco mais a grandiosidade do universo, nos mistérios que habitam dentro desse universo e passa a se interessar por assuntos como o ocultismo, coisas que estão de alguma forma relacionadas ao exoterismo e ao esoterismo, que são as coisas mais vamos dizer, ocultas, as coisas mais misteriosas, os mistérios da vida. Então ela começa a se questionar, ela passa a se questionar sobre vários aspectos de sua vida, de sua existência e cria então um entendimento sobre esse universo. Começa a entender que o sistema que ela coabita é muito maior do que ela possa imaginar. Que as forças, a energia que existe, tudo fala muito mais alto e que ela precisa entender como conviver bem dentro desse universo. Então ela passa a se interessar por assuntos como mecânica quântica, programação neurolinguística, espiritualidade e coisas relacionadas a esse espaço. Então, quando a pessoa ela desperta, ela começa a ter um sentido muito maior e ela começa a entender nas entrelinhas do universo todas as possibilidades que ela tem em relação à sua própria vida. Ela começa a entender que ela vive dentro de um palco, que ele é cercado e que nessa coxia, quando abrimos a cortina dessa coxia, existe uma vida real, que ali que está todo o embasamento da existência e é quando ela percebe isso, então esse véu da ilusão começa a cair. Então ela entende sobre Matrix, ela passa a entender o movimento dessa Matrix e que ela faz parte dessa Matrix e que ela está inserida nessa Matrix e como ela faz para conviver dentro dessa Matrix, como ela faz para se adaptar dentro dessa Matrix. Bom, esse é o entendimento básico em relação ao despertar da consciência. E é exatamente nesse ponto em que a pessoa começa a entender uma existência que está além do nosso entendimento, que é superior a nós mesmos e que nós, de alguma forma, precisamos ter uma correspondência em relação a essa força maior. Então, alguns buscam crenças e religiosidade para tentarem, de alguma forma, canalizar esse entendimento, essa captação da consciência para esse aspecto superior, para esse aspecto maior da vida. Então, ela passa a se interessar mais por esses assuntos relacionados à espiritualidade e sobre a sua própria espiritualidade. Começa a se questionar. Esse é um momento muito importante, porque é o momento em que a pessoa está ali construindo suas bases, que devem ser sólidas, em relação a todo o seu entendimento, toda a constituição
de toda a sua compreensão da vida. E é algo que ela vai construindo com tudo aquilo que ela vai absorvendo, com todas as teorias que ela vai ouvindo, com os assuntos que ela vai participando e até mesmo toda a experiência que ela vai tendo no dia a dia. E quando a pessoa está com a mente expandida, como assim dizemos, né? Quando ela começa a expandir essa mente, é que ela já passou por um outro estágio, por uma outra fase do game. É quando ela entende que de alguma forma ela precisa corresponder com essa energia maior, com essa força, com esse poder maior, com esse sistema maior que abrange ela. Então ela começa a expandir a consciência, a sua mente em diversos graus de elevação para tentar constituir um entendimento ainda maior sobre aquela força, sobre aquele poder superior. E então, nesse ponto, nesse momento, nessa fase do game, ela então entende a grandeza que ela é e a grandeza que o universo é. E é nisso que ela então potencializa Deus e todos os reinos e o entendimento que existe uma inteligência maior, muito superior a tudo, a qualquer inteligência artificial e que nos rege e que nos encaminha, que nos orienta e que nos faz viver melhor a cada momento em que avançamos os patamares dessa elevação, que é uma elevação que chamamos de elevação espiritual. Então, o despertar da consciência, a expansão da consciência, se dá num nível espiritual, num nível superior do ser humano, da compreensão da consciência humana, está numa consciência mais elevada. É isso que nós chamamos de expansão da consciência. E a partir do momento que a mente, que a consciência desperta, ela não volta mais ao seu tamanho original. Então a tendência mesmo da pessoa é ela continuar elevando cada vez mais a sua mente, a sua consciência. E nisso existe os prós e os contras. Por quê? Porque quando se está ainda adormecido, com a mente adormecida, é muito fácil, porque passamos por ignorantes, ignoramos determinados sistemas, como eles funcionam, como a vida funciona. Então a vida, o universo, não nos cobra nada por isso, porque, na verdade, ignoramos os fatos. E quando sabemos a respeito disso, quando estamos despertos, quando despertamos, então passamos a ser cobrados por esse entendimento maior, por essa profundidade do nosso conhecimento. Isso nos é cobrado. É a velha história de quem sabe nadar. Por exemplo, quando você não sabe nadar e você vê uma pessoa se afogando, você não tem o que fazer, porque você não sabe nadar. E se você se jogar na água, corre o risco de duas pessoas se afogarem, duas pessoas morrerem, porque as duas não sabem nadar. Já quando você sabe nadar, e você vê uma pessoa se afogando e você não faz absolutamente nada, isso incorre em crime, porque você negou ajuda a alguém que estava morrendo sabendo nadar. Então, essa é a grande resposta que nós temos por termos a nossa mente, a nossa consciência despertas e elevadas. Isso a gente precisa entender que existem também os grandes benefícios de termos a nossa mente expandida, a nossa mente desperta. Porque quando a gente começa a entender, a gente começa a conhecer as coisas, isso é libertador. É a velha frase, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso é libertador quando você começa a entender a verdade dos fatos, como a vida funciona, como esse sistema funciona. E como você pode fazer para viver bem dentro desse sistema,
que quando a gente nasce, a gente não vem com manual de instruções e também nunca nos é dado como a vida funciona. Isso poderia ser ensinado nas escolas, mas não nos é ensinado nas escolas como viver nesse planeta, nesse universo, nesse mundo que nós vivemos. Então isso nós aprendemos com a prática. E a elevação, essa elevação que se dá, essa elevação de consciência, de mente, essa elevação que você pode chamar de elevação espiritual, ela se dá a partir do momento que a gente começa a entender também as filosofias que vieram antes de nós e que eles já inventaram a roda e que a gente não tem como reinventar a roda, é perda de tempo. A gente tem que pegar aquela roda que foi inventada e de alguma forma trazer ela para o nosso cotidiano e tentar adaptar ao nosso mundo, à nossa vida, à nossa experiência de vida. E é isso que nós da arte sistêmica procuramos fazer enquanto método de desenvolvimento pessoal, método de transformação. Por quê? Porque a gente parte desse princípio do despertar da consciência, da expansão da consciência para crescermos, para expandirmos para todos os lados, para cima, para os lados, para todos os cantos. Por quê? Porque o nosso espírito é muito grande, a nossa alma, chame como você quiser, a nossa energia é muito grande. E a gente precisa entender sobre esses sistemas, sobre os sistemas que nos regem, sobre essa força superior que nós chamamos de Deus, alguns chamam de força matriz, força superior, chame como você quiser, mas existe uma força superior que nos rege, que rege o cosmos, que rege tudo, que todas essas funções, elas vivem em ordem. O cosmos, ele é ordem, ele é organização, ele não é desordem, ele não é caos, ele é ordem. Os planetas não vivem se batendo, as coisas ocorrem da forma como elas precisam ocorrer e elas acontecem dia após dia. Depois da noite vem o dia, depois do dia vem a noite, as semanas correm normalmente, os meses, os anos, e assim vai de era em era. Então, gente, o que é mais importante a gente entender? Que é a hora da gente despertar essa consciência para algo maior, que é algo que está além da nossa própria compreensão. Nós, eu chamo assim, nós somos buscadores de uma verdade, da verdade do que existe atrás dessas cortinas. Nós queremos abrir essas cortinas e viver essa realidade. E é isso que os buscadores fazem. E para isso nós precisamos despertar a nossa consciência e ir em busca da expansão dessa consciência. Porque é isso que vai fazer com que nós, seres humanos, possamos nos elevar. Então todo mundo fala dessa transição planetária, todas essas frequências novas que nós estamos absorvendo, os eclipses e tudo isso de alguma forma é importante que a gente entenda sobre isso, porque elas não estão aí à toa, são sinais que o próprio universo nos dá em relação às mudanças que estão acontecendo e estão para acontecer. Então, gente, o que é mais importante nesse momento? Despertar a consciência, procurar entender determinados assuntos, ir em busca, pesquisar, estudar. Isso é muito importante. É assim que se desenvolve. Muitas pessoas me perguntam, como eu faço para me desenvolver espiritualmente? E eu respondo, estude. A única forma de você se desenvolver espiritualmente é estudando. Então, se você tem um mestre, uma pessoa que está de alguma forma graduada dentro do aspecto de espiritualidade, ótimo. Se agarre essa pessoa e tente absorver o máximo desse conhecimento, desse entendimento. Agora, se você não tem um mestre, você pode ser um autodidata. Hoje em dia nós temos aí na internet assuntos muito importantes, muito plausíveis, de
pessoas que são, de alguma forma, autoridades nessa área espiritual e que vão poder trazer alguma luz para a sua mente, para o seu despertar de consciência. E é absorvendo esse tipo de conteúdo, procurando entender mais sobre a sua existência, sobre a sua vida, sobre a vida além dessa caixinha que querem que você viva, então você vai entender muitas coisas, muitos tons que a vida tem. Nesses tons todos, você pode viver da melhor forma possível, entendendo, porque nada mais importante do que você estar desperto. Então, a resposta para a pergunta, as pessoas despertas e de consciência expandida estão vivendo melhor do que as pessoas que ainda não despertaram? É sim. Por quê? Porque elas estão buscando um entendimento maior da vida. E quando elas buscam um entendimento maior da vida, o que faz o campo espiritual? Ele se abre. E a pessoa, ela começa a absorver muitas coisas, muito entendimento que vem desse campo espiritual. E isso vem através de intuição. E é muito importante você estar atento à sua intuição. Por quê? Porque intuição não é coisa de mulher, não é intuição feminina, todos nós temos intuição. E a intuição, ela sempre nos dá o alerta das coisas que estão por vir. E a intuição, muitas vezes, nos faz muitos livramentos. Eu mesmo tenho histórias incríveis de livramentos que eu já tive e que eu fui aludido através da intuição. Por exemplo, quando eu fazia faculdade de marketing, eu estava voltando da faculdade e eu estudava de manhã e eu vinha por um caminho sempre por aquele mesmo caminho. Nesse momento eu já tinha expandido a minha mente. Na verdade, eu estava num processo aí já de crescimento, já tinha desperto a minha mente, já estava num processo de expansão. Então, foi quando alguma coisa me falou, não vai por ali não, vai por um outro caminho. Eu não entendi, e se eu fosse sempre por esse caminho? E a vozinha interna, né? Aquela intuição, o coração, a mente falando, não, vai por aquele outro caminho. E insistia comigo. Tá bom, né? Aquela coisa que você fala, uma voz interna tão forte assim, não vou acatar, não vou nem discutir. E aí fui por aquele caminho que me foi orientado. Logo mais à tarde, eu fui ao mercado que ficava exatamente nessa rua que eu voltava. E quando eu cheguei no mercadinho, todo mundo comentando, nossa, aquele bafafá e tal. Eu falei, o que aconteceu? Não, é que houve aqui um assalto aqui mais cedo e um cara foi baleado. O cara morreu aqui na frente. Eu falei, nossa, que horas foi isso? Ah, foi por volta de 11h30, meio-dia. Exatamente o momento em que eu estava voltando da faculdade. Então, são coisas que eu fico até arrepiado de falar isso, porque me emociona. São coisas que você é direcionado para um outro caminho e que, de repente, você se vê livrado de algo que poderia acontecer e que você talvez pudesse ser a vítima, ou então vivenciar isso. É muito triste, é muito doloroso para uma pessoa, né? É algo que ninguém quer ver, alguém sendo baleado, um assalto acontecendo, pessoas correndo, pessoas sofrendo, pessoas pedindo por ajuda, socorro, sei lá. Ninguém quer vivenciar isso. E eu fui livrado naquele momento pela intuição, por entender esse momento e ir por um outro caminho que me estava sendo sugerido, e eu fui, acatei e me livrei disso. Então isso só posso atribuir ao meu despertar de consciência, à minha expansão e muitas outras coisas. Eu sou diariamente orientado, assunto após assunto. Por quê? Porque eu vivo nessa conexão, eu entendo esse caminho, essa canalização. Tudo passa a ser diferente. Eu estou aqui, gente, assim, abrindo meu coração para vocês de verdade,
porque a minha área é uma área muito específica, mas eu estou me desdobrando dessa minha área muito específica para estar aqui falando sobre espiritualidade com vocês, que é algo que realmente me encanta, porque quando eu entendi isso, quando eu descortinei, eu comecei a entender muitas coisas, a conhecer muitos conceitos. Isso fez toda a diferença e faz a diferença na minha vida. Eu posso dizer que a minha vida mudou da água para o vinho a partir do momento em que eu entendi o que significava essa expansão de consciência, esse despertar para algo maior, esse despertar espiritual, essa conexão direta com um plano maior que vai além da nossa capacidade de compreensão, mas que a gente tem que entender que existe, e que está ali, e que a gente pode se beneficiar. Eu costumo falar que a nossa vida, na verdade, a vida de cada pessoa é, na verdade, como se fosse um notebook de última geração, da melhor marca possível, um Mac, e você tem a conexão mais veloz da internet, a mais veloz mundialmente. Só que não adianta nada se você tem uma máquina dessa, com uma capacidade de conexão violenta como essa, se você não sabe usar essa máquina. Você tem que aprender a usar, não adianta nada você ter um Mac de última geração, ligado na internet mais veloz do mundo, se você não sabe apertar o botão para ligar, se você não sabe mexer. De que vale aquele conhecimento ou toda essa estrutura? Não serve de nada, não vale de nada. Então, é importante você entender como é que o seu sistema funciona, como é que você funciona, como é que a vida, como é que o universo funciona. E quando você entende isso, você sabe usar disso. Você vai se safando, você vai, de alguma forma, saindo dos entraves, dos embustes, das dificuldades. E aí você escolhe se você quer continuar aí na obscuridade, se quer continuar aí nessa caixinha, pensando quadradinho, ou se você quer ganhar asas e voar, e ir além desse seu mundinho, entender que o mundo é muito maior, e que ele pode dar tudo aquilo que você merece ter. Nós merecemos ter, todos nós merecemos ter. Então, se você gosta desse assunto, se esse assunto faz algum sentido para você, eu posso dizer que você está no caminho. Se você já tem a mente expandida, parabéns, muito bem, continue assim, continue expandindo cada vez mais. Entenda que é algo infinito, nunca vai ter término, porque nós sempre vamos estar avançando cada vez mais no conhecimento e na visibilidade disso. Então, entenda que você é parte fundamental dessa estrutura terrena, dessa estrutura planetária. E quanto mais pessoas estiverem despertas aqui dentro, menos densa a nossa camada será, a nossa energia vai ser. E isso todos nós ganhamos, que é, na verdade, uma elevação do planeta como um todo. Então, cada um de nós que desperta, cada um de nós que expande a sua consciência, está ajudando o planeta como um todo a elevar a sua vibração, a elevar a sua energia. Então, o meu papel, o meu objetivo aqui é te fazer despertar, se você ainda não é desperto. Se você sentir essa necessidade, se você sentir isso no seu coração, vá atrás. Nós temos aqui a nossa arte sistêmica, que também busca exatamente isso, compor esse aspecto da natureza humana, esse despertar da consciência, essa transformação. Então, se foi útil para você este conteúdo, busque os nossos conteúdos, estão todos nas nossas plataformas. Nós estamos no Instagram, @arte.sistêmica, nós estamos no YouTube,
Nós temos lá a Arte Sistêmica também, o nosso canal do YouTube, e estamos em todas as plataformas. Então, lá estão alguns dos conteúdos, veja os nossos conteúdos, entenda um pouquinho sobre o seu sistema, sobre esse sistema humano, que é tão importante a gente entender como funciona a máquina universal, como funciona a nossa máquina humana. Isso vai te dar um ganho, vai te dar um upgrade, um salto quântico, vai ser muito importante para o seu desenvolvimento como um todo, seu desenvolvimento profissional, social, todo o seu desenvolvimento. Tudo vai prosperar a partir desse momento. Você despertar a sua consciência e sair em busca de elevá-la cada vez mais. Cada grau que você sobe, cada degrau que você evolui, isso só vai vir de benefícios para você. Você sai de uma etapa e vai para outra, e assim você vai vencendo todas as fases desse jogo da vida. Então, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se você ainda não segue a gente no Instagram, teremos sempre conteúdos interessantíssimos para compartilhar com você e para você cada vez mais desenvolver, expandir, despertar e transbordar a sua consciência para um entendimento cada vez mais profundo e mais elevado. Então, até o nosso próximo conteúdo.